Queridos, muitas pessoas vivem suas vidas pautadas no erro. E não é intencional. Às vezes não é intencional. Quando nós sustentamos, pautamos a nossa vida na capacidade, apenas na capacidade, ou nas possibilidades humanas, o resultado final é frustração, é decepção, não tem outro. E muitos de nós, muitas pessoas, pautam de maneira equivocada o sustento, a base da sua vida nessas capacidades, ou apenas nas capacidades ou possibilidades humanas. E por isso o resultado é frustração. Nós como igreja, o pastor Diomedes, na verdade ele viajou, mas antes de viajar ele ministrou hoje de manhã, foi ele que pregou a palavra hoje de manhã, para depois poder viajar e aproveitar o feriadão, até porque eu também não estava aqui. Nós no início desse, aliás, já faz um tempo, mas no início desse ano, especialmente no início desse ano, nós do presbitério, da liderança da igreja, nós oramos juntos como presbitério toda a primeira semana do mês, A primeira semana do mês é separada para oração. Então a gente se encontra todos os dias, das 7 às 8 da manhã, e temos um tempo de oração. E num desses momentos de oração, no início do ano, nós recebemos uma palavra de Deus. E nesses períodos de oração. E a palavra que veio para nós foi novidade de vida, ou coisa nova. E desde então nós continuamos em oração e temos buscado discernir de fato o significado, qual o sentido daquela palavra que nos foi liberada, de novidade, de tempo de novidade, E veio na sequência, porque nós tínhamos recebido, como os irmãos aqui já ouviram algumas vezes, lá em 2020, durante a pandemia, nós recebemos aqui que estava uma palavra que estávamos entrando num novo ciclo, em plena pandemia, estava tudo parado, tudo limitado, nós estávamos reunindo acho que 15% só da capacidade aqui no templo, e veio essa palavra que nós estávamos como igreja local entrando num novo ciclo, num novo tempo. E no início do ano essa palavra foi reforçada com essa, que eis que faço uma coisa nova. E você que vem congregando aqui conosco, que é parte dessa igreja local, nós queremos compartilhar com você algo para que, se você faz parte dessa igreja, esse novo também é para você. Essa coisa nova também é para você. É para nós como igreja, mas como a igreja não são paredes, é o ajuntamento de pessoas, então essa coisa nova ela tem que acontecer na sua vida também. Para que nós possamos viver o novo como igreja, como corpo. Nós temos uma palavra que é uma das bases da nossa existência, do início, lá no início da nossa comunidade de fé, quando nós começamos a organizar a nossa comunidade, uma das palavras que pautou, que deu base para nós iniciarmos o trabalho como igreja e nos organizarmos como igreja local, é Isaías 43. E Isaías 43, 18, 19 diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Eis que estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não percebem? E às vezes a gente não percebe mesmo. Pelo contrário, às vezes a gente olha para a realidade, aquilo que os nossos olhos contemplam, e não tem nada a ver com coisa nova. Porque a gente pensa em coisa nova, a gente também já começa a gerar expectativa, E às vezes as circunstâncias, elas não só nos dão condição de crer, de ver, como às vezes elas agem até contrariamente. As coisas começam a acontecer, parece que é contrário, mas espera aí, cadê o novo? Cadê a novidade, Parece que o que está acontecendo, e nós temos experimentado isso, ao mesmo tempo que chegam pessoas
dizendo coisas que têm a ver com esse tempo de novidade. Acontecem situações que nós, como pastores da igreja, dizemos, mas meu Deus, o que está acontecendo? Cadê o novo? Cadê o novo? Não estou entendendo, não estou entendendo. E eu oro, nós temos orado, e nessa noite em especial, a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus encha o seu coração com essa palavra. Eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Amém? Primeiro, essa palavra ela precisa ser pessoal, para o seu relacionamento pessoal com Deus, sua vida particular, individual, sua família, sua casa. Como eu disse, para que depois então, na medida em que você vai experimentando no seu relacionamento pessoal com Deus, você vai experimentando essa coisa nova, você vai usufruindo daquilo que está acontecendo, você vai tomando posse dessa palavra, e então você possa ir compartilhando, repartindo com outras pessoas. Porque às vezes também, querido, a gente acha que para coisa nova acontecer, só coisas boas têm que acontecer. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje de manhã, eu e Carla estávamos ministrando num retiro de casais, lá em Colombo. E depois a gente foi almoçar, antes de vir embora, fomos almoçar com um dos casais que pediu para conversar com a gente. E é um casal que nós conhecemos já há alguns anos atrás, né? E tínhamos perdido o contato com eles. Quando nós os conhecemos, eles eram líderes de uma igreja. Nós os conhecemos ali, nos relacionamos, lembro, falei domingo passado, né? Sabe quando você encontra aquele tipo de pessoa que dá link, né? Que dá match, né? Deu match, né? Espiritual, gera um vínculo, porque a gente falou um pouquinho disso aqui na semana passada, né? Você está no mesmo ambiente espiritual que essa pessoa está. E foi o que aconteceu com esse casal há anos atrás, há uns 5, 6 anos atrás, acho que talvez até mais, quando a gente se conheceu. E já geramos ali uma proximidade e mantivemos contato, ela com a Carla, ele comigo, e volta e meia a gente se encontrava, porém, algo de ruim aconteceu. E esse casal chegou a se separar, alguns anos depois, se divorciaram, ficaram separados alguns meses. E nós soubemos, ficamos tristes, né, com o ocorrido. E aí hoje nós fomos ministrar no retiro de casais. Quem a gente encontra lá? O casal. Eles participando do retiro. E foi algo muito bom para nós, né? Reencontrá-los. E aí nós fomos almoçar juntos, e aí ela disse assim, na mesa, num determinado momento da conversa, ela disse assim: nós estamos experimentando um novo momento no nosso casamento. Melhor do que era antes. Nem todo novo acontece, é gerado a partir só de coisas boas. Às vezes algo desagradável precisa acontecer, até indesejado, para que a gente experimente o novo de Deus. Entenda isso, entenda isso. E foi o que aconteceu com esse casal. E eles estavam lá felizes, estavam voltando de uma viagem, olha só, voltando de uma viagem, onde viajaram só os dois, e eles falaram: nós nunca, em acho que 21 anos de casados, nós nunca tínhamos viajado só nós dois. Nunca. E nós entendemos o quão importante é investir na intimidade. Foi a partir de uma crise, de algo indesejado, que eles começaram a experimentar o novo de Deus no casamento deles. E estavam bem. E aí a gente já retomou o contato e vamos seguir aí na nossa conversa. Eu estou usando isso como um exemplo. Hoje de manhã, tá? Para facilitar a nossa compreensão aqui, para que o Espírito trabalhe no nosso coração em relação ao novo de Deus que você pode experimentar. Amém? Quanto mais você experimenta de Deus, mais aumenta o desejo por intimidade com Deus.
Quanto mais você experimenta de Deus, mais aumenta o desejo por intimidade com Deus. Quanto mais você experimenta, mais você quer estar junto dele. Se a gente experimenta, a coisa ela vai se tornando cada vez mais profunda, na medida em que a gente se aproxima dele, ele se aproxima de nós, Tiago 4,8, né? Achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Quanto mais eu me aproximo dele, mais ele fica próximo de mim, e quanto mais nós nos aproximamos um do outro, mais perto um do outro a gente quer estar. A intimidade vai aumentando. É assim, querido, na vida espiritual, é assim nas relações pessoais. É assim nas relações pessoais. Talvez você tenha pessoas com quem você gosta de estar, e quanto mais você está, mais você quer estar. Mais você quer estar. Porque quanto mais você desfruta, e Deus então, é assim. Porque na medida em que você vai se aproximando mais dele, desfrutando mais dele, você vai conhecendo mais, você vai usufruindo da amizade, da segurança, você vai experimentando e conhecendo mais, por mais profundidade o amor, e o seu coração ele vai ficando cheio, e aí já não há mais espaço para tanta tristeza, depressão, angústia, ansiedade, rancor, falta de perdão, vícios, porque você vai sendo cheio pela presença dele. E você vai querendo mais e mais disso, porque isso faz bem. Porque isso faz bem. Você vai sendo cheio da graça do Senhor, e na medida em que você vai sendo cheio, teu ser vai sendo contagiado, e aí você passa a ser alguém que também contagia ambientes aonde você está. Porque não tem como você não derramar de Deus se você está cheio de Deus. Quem está cheio de Deus, derrama de Deus, não tem jeito. Não tem jeito. Você compartilha com os outros de quem você é, daquilo que você, da essência do seu ser. Se a sua essência hoje é Deus, você vai derramar Deus sobre as pessoas. Não tem como ser diferente. Portanto, quem pauta, quem baseia, sustenta a sua vida na fé em Deus, e tem confiança na graça redentora de Deus, tem o coração cheio de esperança, e essa esperança aponta para o futuro, coisas novas, mesmo que o momento não seja tão positivo, a esperança é presente, é permanente, porque a gente fica cheio, e não tem como ser diferente. E então a gente começa a desejar mais, a vontade, a gente começa a ter mais vontade para que Jesus volte logo, porque se já é bom experimentar dele, sem ele estar plenamente aqui, imagine quando ele voltar. Imagine quando ele voltar. Eu vou usar aqui, de uma maneira bem simples, o exemplo de um homem que experimentou coisa nova, e outro que perdeu a oportunidade de experimentar coisas novas, de experimentar novidade. Lucas, capítulo 23, versículo 39 ao 43. Lucas 23, versículo 39. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. E ele dizia: você não é o Cristo? Salve-se a si e salve a nós. Vou ler de novo. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro, criminoso, o repreendeu, dizendo:
Você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal nenhum. E então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Pai, nós oramos mais uma vez, agradecendo ao Senhor por podermos estar aqui, desfrutando desse momento. Que momento gostoso, precioso já tivemos, Pai, com a expressão do nosso louvor. Obrigado, Pai, porque nós percebemos que o Senhor se agradou, porque nós sentimos a Tua presença. Enquanto cantávamos, expressávamos ações de graça em cânticos ao Teu nome, reconhecendo Sua grandeza, Sua majestade, declarando o nosso desejo pelo Teu reino, pelo que o Senhor vem, para que o Senhor venha. Nós percebemos, Pai, que o Senhor se agradou e recebeu o nosso louvor, porque sentimos isso enquanto cantávamos e orávamos e adorávamos ao Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por esse privilégio que o Senhor nos concede. Obrigado. E agora que a Tua palavra cumpra em nós o propósito para qual está sendo compartilhada, gere em nós os frutos que essa semente deve produzir segundo o que o Senhor deseja, em nome de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: culto bom não é feito com quantidade, é qualidade, viu? Culto bom, não precisa estar cheio não, viu, David? É a gente que precisa estar cheio para o culto ser bom. É a gente que precisa estar cheio. E a gente acabou de experimentar isso aqui. Você foi abençoado no período do louvor, não foi? Aí, ó. Você viu como? É assim, é assim. Isso é culto bom. Isso é culto bom. Sobre o que ou sobre quem você tem sustentado, baseado, pautado a sua vida? Sobre o que ou sobre quem? Aqui nós temos duas pessoas, dois homens, que podemos deduzir, ou didaticamente deduzir, que cometeram os mesmos erros, que viveram da mesma maneira, porque o texto trata os dois como dois criminosos. Não relata exatamente se cometeram exatamente o mesmo crime, mas eram dois criminosos, e eu quero trazer isso para a nossa realidade. Todos nós aqui somos pecadores, independentemente do tipo de pecado que você cometa. Certamente alguns dos seus pecados são diferentes dos pecados que eu cometo, mas ambos somos criminosos. Ambos somos pecadores, porque pecamos, porque erramos. Isso significa que nós não somos, eu não sou melhor do que você, você não é melhor do que eu. Era a situação desses dois homens, um não era melhor do que o outro, não tinha aqui, mas apesar dos seus erros, apesar da sua vida de, entre aspas, crimes, um deles derrama do que está dentro, ele expressa aquilo que é a sua essência, e o texto diz que ele insulta a Deus. Então o problema não é só, perceba, são duas pessoas que nos representam. Aqui nós podemos dizer que está representada a humanidade, diante de Deus, diante da cruz.
A Bíblia diz que nós temos que tomar a nossa cruz e segui-lo. Esses homens estavam nas suas cruzes. E eles tinham a cruz de acordo com aquilo que eles tinham vivido. Então nós podemos fazer uma aplicação didática e dizer que esses homens representam toda a humanidade diante de Deus. Mas um deles, perceba, os dois são errados, os dois cometeram erros, os dois viveram de maneira errada. Porém, um deles, diante da possibilidade de ter uma novidade de vida, diante da possibilidade de mudar a sua realidade, de mudar o seu futuro, ele vomita insultos, agressão, amargura, rancor, frustração, raiva. E ele diz: você não é Deus? Então faça alguma coisa. Você não é Deus? Faça alguma coisa. A meu favor. Por mim. Liberte-se você e depois me liberte também. Você não é o Cristo. E a palavra que Cristo, lembre, ele não está aqui, ele não se refere ao homem Jesus. Quando ele usa a palavra você não é o Cristo, Cristo significa enviado. Você não é o enviado de Deus, você não é o Messias, você não é aquele que haveria de vir. É essa expressão que ele está usando. Então ele começa a insultar a Deus, diante da possibilidade de mudança, de experimentar algo novo, no momento de dificuldade. Ambos estão no momento de dificuldade, perceba. Ambos os homens que representam a humanidade estão no momento complicado, foram pegos, presos, condenados, e agora estão crucificados, sofrendo, está doendo, está difícil. Mas as reações são diferentes. Nós não experimentaremos o novo se não tivermos a reação correta. Se a nossa resposta, mesmo diante de momentos difíceis, não for correta, nós não experimentaremos o novo, continuaremos presos ao sofrimento. Não haverá mudança, não haverá transformação. Aí vem uma palavra de Deus, você está num culto, vem uma palavra de Deus sobre a sua vida e diz assim: eis que faço uma coisa nova. Você sai dali, acontece um problema, você diz: que coisa nova o quê? É Deus testando como é que você vai reagir. Se você realmente acredita naquilo que você ouviu. O livro de Hebreus, ele diz o seguinte: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando você recebe de Deus uma palavra, quando você recebe de Deus uma promessa, quando através de um momento, quer seja de oração pessoal, no seu secreto, no seu íntimo, no seu quarto, na sua sala, no seu momento pessoal, quer seja num culto público, aonde tem dezenas, centenas de pessoas com você, quer seja numa reunião, num grupo de comunhão, numa célula, numa reunião que tem algumas pessoas com você, seja o que for, quando você recebe uma palavra de Deus, mesmo sem ver, você precisa crer. Porque fé é a certeza. Fé é a certeza daquilo que esperamos. Se nós ainda esperamos, é porque ainda não chegou. Fé é a prova, é a convicção do que não vemos. Se não vemos, é porque ainda não está diante de nós. O primeiro homem, ele representa aqueles de nós
que mesmo diante da possibilidade de experimentar o novo, reage de maneira imatura, reage de maneira maldosa, reage de maneira ofensiva, e não crê no que Deus está dizendo ou fazendo. O que Deus está dizendo ou fazendo não é suficiente para ele, e por não ser suficiente, o que sai dele é murmuração, é reclamação, é ofensa, é insulto. Eu disse dias atrás aqui no decorrer de uma ministração, nenhum ser humano irá para o inferno, nenhum ser humano perderá a salvação porque pecou, mas porque rejeitou o perdão, porque rejeitou a graça. Todos nós pecamos, todos nós fomos destituídos da graça, todos nós, por causa do pecado, tivemos a imagem de Deus em nós afetada, todos, sem exceção. Mas isso não é suficiente para nos condenar eternamente. O que nos condena eternamente é dizer não, é rejeitar a redenção. Os pecados desse primeiro homem não o condenaram à morte eterna. A rejeição dele ao Cristo o condenou. Mas aí nós temos o segundo. O mesmo crime, a mesma sentença, e ele ainda repreende. O texto diz, ele chama a atenção do outro, diz, o que você está fazendo, cara? Você está louco? Você está doido? O que você está fazendo? Você não percebe diante de quem você está. Olha o que ele diz, você não teme a Deus? Você não teme a Deus? Nem estando sob a mesma sentença de Deus, porque daí aqui ele se refere à sentença de Cristo. Olha que coisa interessante, ele diz assim, você não teme a Deus, nem estando na mesma sentença que Deus está. Esse homem entendeu tudo. Não tinha a carta de Paulo aos Romanos, falando sobre o que era graça. Não tinha o Novo Testamento, falando sobre o que era graça. A base da fé desse homem era só Isaías, eram os profetas, Jeremias, Ezequiel, era a lei, Moisés. Eram os salmos de Davi, falando sobre amor, sobre graça, sobre perdão, sobre redenção. Mas esse homem entendeu o que era graça mesmo sem todo o conteúdo que nós temos hoje. Ele diz, você não teme a Deus mesmo estando sob a mesma sentença de Deus, porque Deus está sentenciado aqui conosco a morrer na cruz. Deus está pagando o preço junto com a gente. E aí ele diz algo, complementando, ele diz, nós estamos sendo punidos com justiça, não é injusto o que estão fazendo conosco. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, entenda, e quando eu digo para você, eu estou dizendo para mim também, tá? Que às vezes não é fácil de entender, mesmo eu dizendo para você, entenda, às vezes eu tenho dificuldade para entender. Quando nós erramos, as consequências do nosso pecado são justas. São justas. A vergonha, o prejuízo, a dor, é justo. Ué, a gente semeou, agora está colhendo. A gente semeou, está colhendo. Porque às vezes a gente meio que se confunde, né, nessa dinâmica de perdão, redenção. E Deus, Ele é bom. Deus é bom. Você pode dizer isso comigo? Diga, Deus é bom.
Deus é bom. E às vezes Ele, sabe assim, a bondade dEle extrapola. E Ele até alivia a gente de algumas consequências. Ele faz isso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Ele não faz, isso não é injusto. Não é injusto. Então, vou usar um exemplo bem simples, para não ofender ninguém, mas para pôr todo mundo no meu pacote, porque eu imagino que a maioria de nós já fez isso aqui. Você ganha 1.000 e gastou 1.100, meu amigo, vai faltar 100, e você vai ter uma conta, e você vai, não tem jeito. Aí Deus pode fazer um milagre e alguém chegar e falar, aqui vou te dar uma oferta de 100. Eu diz, mas Deus é bom, entrei numa enrascada, fiz besteira, gastei mais do que devia, e Deus me salvou. Eu ia entrar no cheque especial, eu ia pagar juro, eu ia ficar endividado, e Deus me livrou. Mas quando Ele não faz o milagre, ai, Deus é injusto, porque não me ajuda a sair das enrascadas que eu entrei. É isso que esse homem está ensinando. Ele diz assim, o que a gente está sofrendo é justo, porque nós erramos, mas ele não cometeu crime algum, mal nenhum. Os nossos atos merecem essa cruz, ele não. Os atos dele não merecem a cruz. Os nossos atos merecem. E é tão interessante que ele não diz, Senhor, me tira dessa cruz. Ele diz assim, como eu entendi que é justo, eu vou pagar a conta. Mas, Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Me leva para perto de ti. Já que o tipo de vida, as minhas escolhas, os meus atos me trouxeram até esse momento, então, que a partir desse momento, eu possa experimentar algo novo e diferente. Eu quero experimentar algo novo, então lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E diante desse pedido, não para que livre do problema, querido, e não é, preste atenção, preste bastante atenção, por favor. Não é errado pedir ao Senhor que nos livre dos problemas. Não é errado. A Bíblia nos ensina a apresentarmos a Ele as nossas súplicas, as nossas necessidades. Então não é errado. Não é errado. Mas o fato de não ser errado não significa que Ele vai responder do jeito que a gente está querendo. Esse homem, ele diz, já que os meus atos me trouxeram até aqui, então que eles cooperem para o meu bem. Porque eu amo a Deus, eu temo a Deus. Então, Deus, quando você estiver no teu reino, porque eu sei que é lá que você vai entrar daqui a pouquinho, quando você der o teu último suspiro, eu sei que é para lá que você vai, é de lá que você veio, é para lá que você vai, e de novo, ele não tinha Romanos escrito. Ele não tinha as cartas de Paulo escrito. Ele não tinha os evangelhos escritos, que tinha a parábola das minas, como nós estudamos aqui, dizendo que um homem de nobre nascimento partiu para um reino distante para ser coroado. Ele não tinha essas informações. Ele diz, já que o Senhor veio do reino de Deus, e o Senhor agora vai voltar para o reino. Quando você entrar lá no teu reino de novo, me permita estar junto. E Jesus olha para eles, cara, você entendeu tudo. Claro que Jesus não disse cara, né? Claro que Jesus disse, cara, você entendeu tudo. Você entendeu tudo. E eu te garanto, hoje ainda,
você experimentará algo novo, você experimentará novidade. Hoje ainda você estará comigo no paraíso, porque você entendeu. Nós só desfrutamos daquilo que entendemos. Se você entende, você desfruta. Se você não entende, não desfruta. Não desfruta. Nós só desfrutamos do que entendemos. E nós precisamos entender quem é o nosso Deus, sobre quem pautamos, baseamos a nossa fé, a nossa esperança. O mesmo texto de Hebreus diz que foi por meio da fé, dessa fé, do tipo de fé desse homem, desse segundo personagem, desse segundo criminoso aqui da cruz. Foi por causa da fé que os antigos receberam bom testemunho. Foi por causa da fé que eles entenderam que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito do que é invisível. É do que é invisível que foi feito o que é visível. Tem gente que lê e não acredita ainda que o mundo foi formado por Deus, porque é pela fé. É pela fé. É pela fé, diz o versículo 4 de Hebreus 11, foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior. Foi pela fé que ele ofereceu esse sacrifício e foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Você sabia que Deus aprova ou reprova a sua oferta? A gente tem insistido aqui na comunidade, para ensinar, né, algo que a gente tem aprendido. Quando a gente chega aqui no primeiro momento, né, da nossa liturgia de culto, nós podemos definir a nossa liturgia em dois momentos, que são separados por aquele momento ali do aviso, da oração pelas crianças. Esses dois momentos, nós podemos dividir ou classificar assim. O primeiro momento é o momento que a gente chega como igreja para, com ações de graças, oferecer a Ele nosso louvor. E então a gente canta, dizendo quem Ele é, falando, né, cantando, são orações cantadas, dizendo quem Ele é, falando da sua grandeza, da sua majestade, da sua beleza, da sua formosura. E nós também cantamos, agradecendo pelo bem que Ele nos faz. Quando dizemos que Ele é o nosso provedor, que cremos que não nos faltará, cremos que Ele cura, que Ele é a cura, que Ele é a restauração, que Ele é o alívio, enfim. É o primeiro momento da liturgia do culto, nós oferecemos culto a Deus. No segundo momento, depois, é o momento em que a gente, ainda oferecendo a Ele um culto, mas agora a gente não canta, a gente ouve. Em reverência, a gente começa a prestar atenção na palavra, para entender o que Ele quer para nós, o que Ele tem, o que Ele quer nos ensinar. Isso também é prestar culto. Mas são dois momentos diferentes. Num a gente expressa, no outro a gente recebe o que Ele expressa. E no primeiro momento, nós temos tentado ensinar para os irmãos aqui, que oferta é parte do culto. Oferta não é um momento separado. Que tem alguns irmãos que eles dizem assim, eu gosto do momento do louvor, eu gosto do momento da palavra, eu não gosto da hora da oferta. Eu nem sei por que tem que ter palavra de oferta. Por que tem que ter palavra de oferta? É porque está na Bíblia, irmão. Simples, só por isso. Só por isso. Mas quando nós ofertamos, a nossa oferta fala. É isso que a Bíblia fala sobre a oferta de Abel.
Pela fé, versículo 4, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior e foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. E embora Abel esteja morto, você sabia que Abel está morto, irmão? Alguns milhares de anos Abel está morto. Embora Abel esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Abel não abriu uma igreja, Abel não foi um missionário, Abel não era cantor, não pregou, não era um pregador, mas a oferta de Abel ainda fala. O que ele fez? Ofertou. Deixa eu aproveitar o momento. Você já fez a oferta hoje? Se você não fez, faça isso agora, como uma expressão de culto a Deus. Quando você oferta, consagra seu dízimo, suas primícias, você está adorando, você está cultuando. A sua oferta fala. A sua oferta fala. Sabia que teu dinheiro fala? Sabia que tem dinheiro que fala? Na hora da oferta tem nota que grita no bolso: não, não me mande, não me entregue, não me deixe. Você vai me entregar, você vai abrir mão de mim, você vai me abandonar, você vai me dar para ele? Ah, não faça isso comigo, eu gosto tanto de você, quero ficar tanto com você, não me abandone. E a gente diz: tá bom, fica aqui. A sua oferta, a nossa oferta fala, nosso dinheiro fala, brada. Pela fé. Não saia daqui sem deixar a sua oferta como expressão de culto, de louvor, de adoração a Deus. O texto segue dizendo: pela fé Enoque foi arrebatado. Pela fé. De modo que não experimentou a morte. Pois antes de ser arrebatado, ele recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Nós lemos aqui no período de louvor, aqui no finalzinho do período de louvor, a gente falou aqui sobre Apocalipse 19. E quando você vai ler Apocalipse 19, 20 e 21, a literatura apocalíptica ela é meio complexa, né? Porque ela usa muita alegoria, muita analogia, usa muita figura, né? Mas é para nos ajudar a compreender. Seria muito mais difícil de compreender as realidades invisíveis se não usasse essa linguagem. E quando você lê esses 3 capítulos, 19, 20 e 21, nós estamos diante do momento final dessa era, desse tempo, dessa terra, desse mundo, daquilo que nós entendemos como vida, e o início de uma nova terra, um novo mundo, uma nova vida, de fato em Cristo. É isso que fala Apocalipse 19, 20 e 21. E como nós lemos aqui numa parte do versículo 19, você vai encontrar isso de novo lá no 21, capítulo 21, diz que as pessoas que estão lá cantando, clamando, louvando, expressando, adorando e ouvindo e vendo aquelas coisas, são os que permaneceram fiéis, os que se mantiveram fiéis, os justos, os fiéis. E é por isso que eles foram arrebatados. Pela fé, Enoque foi arrebatado, mas olha só o que diz: ele não experimentou a morte, porque ele tinha agradado a Deus com sua vida. Não é quem vem na igreja que vai ser arrebatado, é quem agrada a Deus. Vir na igreja não é o caminho, mas não é só isso, querido. Se vir na igreja não me leva a ter uma vida que agrada a Deus como testemunho, vir na igreja não me leva para o céu. Não vai me fazer experimentar, ou melhor, não experimentar a morte. Aqui é a morte eterna. Esse homem, o segundo ladrão aqui da cruz, o segundo criminoso aqui da cruz, ele não experimentou a morte, apesar de ter morrido. Apesar de ter morrido, ele não experimentou a morte. Hoje ainda você estará comigo no paraíso. E o outro
literalmente, definitivamente, eternamente morreu. E o versículo 6 de Hebreus 11 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. O que esse homem, esse segundo personagem, esse segundo criminoso experimentou? Recompensa. Ele experimentou a recompensa, ele recebeu a recompensa, porque ele agradou a Deus, da medida em que Deus estava diante dele, a sua expressão de fé agradou a Deus, e por isso ele não experimentou a morte, apesar de ter morrido. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, não se via chuva, você já ouviu isso aqui, a gente já pregou sobre isso aqui também. Foram mais de 100 anos para a arca ser construída. Mais de 100 anos. Deus deu uma palavra para Noé: vou derramar água sobre a terra. Até aquele tempo nunca tinha chovido sobre a terra. E Noé ficou 100 anos sem ver chuva, acreditando que um dia ia chover. A gente vem num culto, recebe uma palavra, se até domingo que vem não vê a palavra não se cumprir, a gente não volta mais. A gente recebe uma palavra, a gente vem no culto, canta, vai chover sobre a minha vida, chove, diz, e choveu, eu não vou para a igreja hoje. Que crente é assim, né? Canta, faz chover, chove, ele não vem para o culto. Pela fé, Noé, quando avisado por Deus das coisas que não se viam, movido por um santo temor. Olha só, ele não via, mas ele temia a Deus. Construiu a arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. O mundo nos dias de Noé, os homens no dia de Noé, não morreram porque choveu. Eles morreram porque não creram. Porque não creram, não apoiaram o que Noé estava falando. E por isso não entraram na arca. Eles não morreram porque choveu, eles morreram porque não creram. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar, embora nem soubesse para onde estava indo. E quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Hoje é fácil cantar Deus proverá, mesmo que a gente cante e depois não creia. Mas Abraão teve que viver isso, para que a gente hoje pudesse cantar Deus proverá. Deus proveu. Deus proveu. E quando o texto lá de Abraão diz que Deus proveu o quê? Um cordeiro. Sabe qual é a promessa principal de Deus? O cordeiro. E ele proveu o cordeiro. O cordeiro foi morto pelo meu e pelo seu pecado. Deus já fez o que prometeu. Querido, Deus já fez o que prometeu. Já fez. O resto que precisa ser feito é consequência. E o resto acontecerá se nós crermos nessa fé. Se nós tivermos essa fé, Ele já fez o que precisava ser feito. O segundo ladrão da cruz, o segundo criminoso da cruz, ele não põe condições para dizer que ele crê. Ele diz, ele não pede, me livra. O primeiro está dizendo, se o Senhor me livrar daqui, então eu vou acreditar que o Senhor é Deus. Se o Senhor resolveu meu problema, então eu vou acreditar que o Senhor é Deus. Se você me tirar dessa cruz, se você me livrar das consequências do meu pecado, então eu vou acreditar que você é Deus.
O segundo não faz condição nenhuma. Ele diz: eu sei que você é Deus. E por isso ele experimenta uma realidade que muda o seu futuro. Ele garante a vida eterna. Deus já fez, já cumpriu o que prometeu. Ele já proveu o cordeiro para o sacrifício. E o resto que precisa acontecer na nossa vida é consequência dessa fé. Se essa for a base da nossa fé, o resto possivelmente acontecerá no momento certo. E diz ainda, versículo 19: por essa razão Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles. Versículo 20: pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú. Pela fé Jacó abençoou cada um dos seus filhos e os filhos de José, e adorou a Deus. Pela fé José, no fim da vida, mencionou o êxodo que os israelitas viveriam no Egito e deu instrução a eles do que fazer com os ossos dele quando acontecesse isso 400 anos depois. Pela fé. Pela fé, o pai de Moisés o escondeu, os pais de Moisés o esconderam durante meses e não temeram o decreto de Faraó. Pela fé, Moisés preferiu ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do Egito. Por amor a Cristo, ele considerou a desonra a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava uma maior recompensa, é o que diz o texto. Pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé a prostituta Raabe acolheu os espiões e a salvação chegou à sua casa. E aí o autor de Hebreus, ele diz assim: o que mais eu posso dizer? Eu acho que quando chega nesse trecho aqui, o autor de Hebreus diz assim: o que mais eu vou dizer para vocês entenderem? O que mais eu já disse tanta coisa aqui. O que mais eu vou dizer? Para que vocês entendam. Eu não tenho, aqui vai faltar tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefeté, de Davi, de Samuel e de todos os outros profetas. Aqui dava para falar muito mais coisa, mas será que ainda precisa dizer mais coisa? Foi pela fé que esses homens que vieram antes de nós conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, e algumas vezes a boca do leão fechou com eles dentro. Teve momentos que a boca do leão fechou e eles não estavam dentro da boca do leão. Teve momento que a boca do leão fechou, só que a barriga do peão já estava lá dentro. Mas a fé não mudou. A fé não mudou. Alguns foram torturados. Alguns, diz o autor de Hebreus, recusaram ser libertos. Falaram: não, eu prefiro ficar preso. Pela fé. Para poderem alcançar uma ressurreição superior. Pela fé. Essa fé em Cristo, na graça, no amor, no perdão de Deus, em quem Deus é, no seu caráter. Pela fé enfrentaram zombarias, açoites, foram acorrentados, colocados em prisões, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Hoje para a gente, crente, sabe quem é crente bom? O vencedor, o conquistador. Esse é crente bom, é esse que eu quero seguir. Tudo dá certo na vida dele. Paulo, Pedro, olha, teria dificuldade de ter uma igreja hoje. A igreja do apóstolo Paulo seria um fracasso hoje. Você seguiria um pastor que foi preso?
apedrejado, expulso da cidade. Você seguiria esse pastor? Mas não porque ele gerou escândalo, não porque ele roubou a igreja, não porque ele adulterou com a irmã, não. Ele foi expulso porque pregou a Cristo. Ele foi maltratado, machucado, ferido, preso, expulso porque pregou a Cristo. Você seguiria um pastor que toda vez que ele entrava no barco, o barco afundava? Eu teria dificuldade, eu confesso. Eu admito. Eu admito. Porque a gente olha para as conquistas, para as medalhas, e esquece que o que evidencia a fé não é medalha, é cicatriz. Não é medalha, é cicatriz. Ontem à noite eu fui muito abençoado, Nores. Participei de um evento ontem à noite, e o pastor que fechou o evento ontem à noite, um pastor com 74 anos de idade, 74 anos, branquinho, 74 anos de idade, 55 anos de casado, 48 anos de ministério na mesma igreja. Eu falei, meu Deus, eu já não aguento meu povo com 20 anos, o senhor está 48. E uma energia, Idalina, pregando com ânimo, com uma coragem. Eu falei, meu Deus do céu, eu fiquei impressionado com a energia do velhinho. Não, sem contar que o nome é lindo, né? Adivinha o nome dele? O nome lindo, o nome dele, Márcio. Eu falei, é gente boa. Cara, é gente boa. E ele contando um pouquinho das experiências dele, das frustrações, câncer, AVC, infarto, divisão de igreja, traição, decepção, Covid, assaltado 3 vezes, né? E pregando. Eu digo, é isso. Oh meu Deus, me ajuda a chegar nos 74 desse jeito. Preciso dizer mais alguma coisa? Você quer que eu continue pregando? Precisa pregar mais? Se você quer, eu prego mais 2 horas se quiser. Precisa? Acho que chega, né? Acho que tá bom, né, dona Matilde, né? Já apanhamos bastante hoje, né? Vamos orar então. Pode subir, David. Vamos orar. Em quem? Em quem? No que? Em quem está pautada, baseada, fundamentada a sua fé? Em quem? Porque é isso que vai te ajudar a permanecer, querido. Porque os dias são maus. E apesar de Deus nos prometer coisas novas, os dias são maus e Deus nos promete coisas novas, mas apesar de Ele prometer coisas novas, não sei se os dias todos vão melhorar. Não sei. Vamos orar? Deixa o Espírito Santo continuar ministrando o seu coração, baseado nisso que você está ouvindo, ouviu, aquilo que Ele está ministrando o seu coração. Que o Espírito Santo enche o teu coração com essa palavra, coisas novas. Mas para que você experimente essas coisas novas, a sua fé tem que ser como a daquele criminoso. Senhor, tudo que eu quero é estar contigo no teu reino. Me leva para esse lugar, me leva mais perto de ti. Eu te amo, eu temo, Senhor, eu acredito no Senhor. E eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu erro, eu sei que eu falho,
mas ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, para que eu possa chegar nesse dia e que o que nós lemos aqui em Apocalipse, ou que os meus ouvidos possam ouvir aquele som alto, exclamando: digno é o Cordeiro, justos são os seus juízos. Que eu possa ver e ouvir esse momento, contemplar esse momento, o dia da sua volta, que eu possa estar nesse banquete, que eu possa experimentar o que o Senhor, num relato, um pouco espaço de tempo, o Senhor compartilhou aos olhos de João, que o Senhor revelou a João e que ele registrou no livro do Apocalipse. Deus, eu quero estar lá no teu reino, quando o Senhor voltar em poder, glória e majestade e inaugurar um novo mundo, uma nova terra. Eu quero estar lá. E eu preciso que o Senhor fortaleça a minha fé, que o Senhor me ajude a ter a fé que os que vieram antes de mim tiveram, para que eu possa experimentar aqui e naquele dia coisas novas. Coisas novas. Eis que eu estou fazendo, você não percebe? Eu já estou fazendo. Ele está fazendo, querido, Ele está fazendo. Ele está fazendo. Talvez você ainda não esteja vendo, mas Ele está fazendo. Talvez o que você veja traga uma mensagem contrária, mas Ele está fazendo. Ore, ore. Como o anjo disse para João: adore. Ore, adore, louve, clame, exclame, declare. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Minhas lamparinas estão acesas, só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar.
só bater que eu vou abrir pra você entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Nos olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar, Maranata, Maranata. Sim, Deus, sim, Senhor. Essa é a nossa oração nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito continue nos dando essas vestes, vestindo-nos com essas vestes de linho puro, fino, para que nós possamos contemplá-lo no dia do Seu retorno. E que até esse dia chegar, o Senhor entre, tome conta, conduza a nossa vida. Que nós possamos desfrutar do Teu reino dia a dia, aqui na terra, até o dia que Ele seja pleno nas nossas vidas, até o dia do Seu retorno. Pai, eu oro abençoando a vida de cada um dos meus irmãos que está aqui nessa noite, desses homens e mulheres. Eu oro abençoando a vida de cada um deles, Pai, para que de fato esse novo, essa novidade, essa coisa nova seja por eles experimentada, a despeito das circunstâncias necessárias para que esse novo aconteça. Que o Senhor os fortaleça nessa fé, na fé em Deus, na fé em Cristo, na fé sujeita ao Teu Espírito Santo, para fortalecê-los e mantê-los até o dia do Seu retorno, até o dia do Seu retorno. Dá-lhes, Pai, o privilégio, proporciona a cada um deles, naquilo que o Senhor conhece, sabe da vida de cada um deles, proporciona-lhes essa coisa nova, abre os olhos do seu entendimento, para que eles entendam, de fato, pelo Senhor, que eles entendam, Espírito, que nós possamos entender, pelo Senhor, Espírito, e experimentar, desfrutar, nos prepararmos para o dia da sua volta.
Eu declaro isso sobre a vida desses homens e mulheres, sobre esses casais e famílias. Eu declaro tempo de coisas novas, tempo de coisas novas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, amém.